Olá, sou Celso Vieira de Carvalho. Esse é o canal Isso Não Te Contaram. Eu tenho uma história muito legal para contar para vocês. Espero que vocês gostem também. Que é a história de Brasília, a Sinfonia da Alvorada. Isso foi uma composição composta por Vinícius de Moraes e Tom Jobim, que seria apresentada na inauguração de Brasília. Então foi encomendada pela Presidência da República no governo de Juscelino Kubitschek, e eles então vão para Brasília, ficam lá numa construção que o pessoal chama de catetinho, que era de madeira e tal, e era uma coisa assim, eram uns alojamentos assim um pouco improvisados, que eram de madeira e tal, mas muito bem feitos. E o Tom fala, poxa, eu preciso de um piano de cauda. E arrumar um piano de cauda ali, imagina, 59 e tal. Brasília estava sendo construída, ia surgir em 60, não tinha praticamente nada por ali. Eles vão para cidades vizinhas, cidades satélites, acabam encontrando um piano de cauda. E o Tom fica com muita pena dos operários carregando aquele piano ali na mão, né, no braço, escada acima, e falou: Poxa, não é brincadeira não. E ali eu entendi o que quer dizer carregador de piano, ele falava. E aí ele fica um tempo muito sozinhos os dois, e compondo, e compunha. Então depois chegava uma hora que não tinha mais o que fazer, eles iam andar por ali, dar uns passeios, e tinha realmente era um local que chegava à noite completamente inóspito, né? Então o pessoal dizia: cuidado, olha a onça, não sei o quê. Os operários diziam que os operários chamados de candangos, né? E, e aí um tempo passa e um dia eles estão andando por lá e tem o Jobim abaixo para beber água, vê que tem uma aguinha fresca, assim, num olho d'água, e passa um operário e ele pergunta: essa água pode beber, tal, ela é boa? Aí o operário fala: sim, sim, é água de beber, sim. Ele: água de beber. Ele acha aquilo fantástico, aquele termo, tanto que vira depois uma música dele que chama Água de Beber, né? E o tempo vai passando, eles andando por ali e tal, e trabalhando na composição, e o Vinícius fica ali pela janela, olhando assim de vez em quando. O Tom está trabalhando na melodia, e ele às vezes ficava olhando assim pela janela e falava: Tomzinho, olha só, aquele galo ali, ele simpatiza com o galo, porque era um galo que tinha uma porção de galinhas, muitas galinhas, e ele fala: esse galo é esperto, hein? Esse galo, ele é o polígamo do Cerrado, bota o nome do galo e apelida ele, e fala: eles são muito espertos, porque chega de noite, eles todos sobem na árvore, até as galinhas, porque, pelo que o pessoal dizia, a coisa de que eu falei de tia onça, né? Então, é, e aí eles falavam que ficava ali às vezes muito sem saber o que fazer e tal. Aí o Juscelino às vezes aparecia, e, e aí o Vinícius e o Tom eram chamados para ir lá pro palácio, eles iam, e ele falou: bom, aí ficava melhor, porque eles contando que tinha uns camarões, tinha uísque, a coisa melhorava. E ficaram ali trabalhando esse tempo todo, e para a inauguração de Brasília em 60. E animadíssimos, sendo que acaba acontecendo lá alguma coisa. A melodia, a, a sinfonia não é apresentada na inauguração de Brasília, isso é gravado em discos muito tempo depois, alguns anos depois, e inclusive o Jobim sempre disse isso: não foi paga, porque muda o governo. Mas ele falou: valeu pelo convívio com o Vinícius, valeu pela composição, e é mais uma história aí do nosso canal. Isso não te contaram, digam aí se gostaram. Isso em plena época da Bossa Nova, plena fase, né? Que é Brasília 1960. Então, eu morei em Brasília, eu sei bem o que é isso que eles falavam da Terra Vermelha, aquela coisa.
Um abraço muito grande. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Se puderem, ajudem com o Pix. É uma quantia muito baixa e realmente a gente precisa. Ajuda a manter o canal em dia e no ar. E ele está aí na capa, tem aí as indicações para vocês. Um abraço, até já.